Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Na Minha Opinião. No vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Por que a direita, Bolsonaro, está batendo tanto no Pablo Marçal? Você já viu os últimos comentários que Bolsonaro tem feito sobre o Pablo Marçal? Você já viu como o Bolsonaro tem se posicionado a respeito das coisas que tem passado com o Pablo Marçal? Você já viu como o Bolsonaro tem se comportado em relação ao posicionamento de Pablo Marçal? Vem comigo que eu vou te explicar agora nesse vídeo. Então é o seguinte, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora do Bolsonaro comentando logo após o episódio da cadeirada da Atena do Pablo Marçal. Bolsonaro gravou um vídeo logo depois de Pablo Marçal publicar um vídeo comparando a cadeirada, a facada que o Bolsonaro levou em 2018 em Minas Gerais e comparando com a tentativa de homicídio que o Trump sofreu de um tiro. E o Pablo Marçal publicou esse vídeo fazendo uma comparação assim um pouco cachorra, na minha opinião. Só que é o seguinte, eu acredito que isso faz parte da campanha, entende? Uma campanha eleitoral, pessoal, é movida a emoções. Quanto mais os candidatos conseguem mexer com as emoções do público, trazer o público para perto, cativar ou conquistar o público, mais votos ele vai angariar. E isso aqui não passou de uma estratégia de marketing que foi dado de graça para o Datena. Embora as pesquisas, depois do episódio da cadeirada, tenham dado que o Marçal perdeu votos ali, a rejeição subiu, eu não acredito que isso seja verdade. Com base na pesquisa Veritá, a aceitação dele é a melhor. Além do mais, como o Bolsonaro em 2018 sempre teve um discurso muito forte, o Marçal entrou por esse mesmo caminho, porque ele sabe que o povo está pedindo socorro. Então, obviamente, que ele vai explorar esse sentimento. Mas vejam esse vídeo do Bolsonaro comentando sobre essa situação da comparação. Nos últimos dias, assistimos um episódio lamentável. Por ocasião de um debate, aí em São Paulo, dois candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado neste episódio é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e a facada que eu levei em setembro de 2018 lá em Juiz de Fora. Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia quem estava provocando, ele viu à tua frente um possível agressor, foi o que aconteceu, e lamentamos, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A faca feriu vários órgãos, perfurou o intestino e perfurou inclusive a mesentéria. E depois eu fui socorrido. Em poucos minutos, fui levado pelos agentes da Polícia Federal para o hospital, ou melhor, para a Santa Casa de Juiz de Fora. Graças a Deus sobrevivi. Mas foram momentos, dias, meses de muito sofrimento. Marcas que eu guardo até hoje. Tinha um abdômen de atleta, apesar da minha idade, e eu tenho uma placa hoje aqui e tenho problemas recorrentes disso. Agora, usar um episódio desse da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder, é lamentável. Nós podemos, hoje em dia, votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande. São Paulo, capital, a cidade mais importante do Brasil, cidade cuja renda é maior que qualquer outro estado da federação. É uma tremenda responsabilidade quem você vai botar nessa cadeira para governar a cidade. Eu apelo a vocês, votem não com o coração ou com emoção, mas com a razão. Pode, repito, você até errar o seu voto, mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês: não entre na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes, de buscar espaço para chegar ao poder. E chegando ao poder, o que ele vai dar a vocês? Acabou aquele momento da eleição. Entra a razão. Quem está mais preparado, melhor preparado para governar São Paulo? O meu testemunho,
O vice do Ricardo Nunes foi indicado por mim, Coronel Melo Araújo, que esteve à frente da Rota, a respeitadíssima Rota de São Paulo. E depois ele foi por 2 anos comandar o CEAGESP em São Paulo. Ele botou moral, ordem no CEAGESP. Passou a ser um local de orgulho, de referência em São Paulo. E por lá passam ainda 50 mil pessoas por dia. Pretendo tudo isso, esmiuçar e falar na última semana antes das eleições, onde pretendo reativar as nossas lives às 20 horas para conversar com vocês, falar de política e ficarmos uma semana debatendo política nacional. Lamento o episódio de São Paulo dos 2 lados. E eu fico, deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida, se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes, por ele e pelo vice Melo Araújo. Até porque os demais, eu tenho alguns senões ainda. E eu espero que as pessoas que têm alguns senões ainda, né, no futuro, mudem o seu comportamento. Busquem o poder sim, mas para servir e não para se servir dele. A todos de São Paulo, meu muito obrigado. E mais uma vez, não dá para comparar um tiro no Trump, a facada em mim, com a cadeirada que ele levou em São Paulo. Deus abençoe o nosso estado de São Paulo, a nossa capital. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo, o Bolsonaro praticamente falou o que a gente pensa, né? Que é isso aí, são 3 situações que não podem ser comparadas, entende? A gravidade de um tiro, a gravidade de uma facada com uma cadeirada. Mas eu deixo uma reflexão para vocês. Pensem comigo. Ali, se a gente for analisar o desequilíbrio emocional, quem garante que se o Datena não tivesse armado, ele não teria dado um tiro? São essas as coisas que nós temos que analisar. Não é pelo fato da cadeirada. A cadeirada foi o que ele tinha disponível no momento. E se fosse uma faca? E se fosse uma arma? E se fosse uma pedra? Qualquer coisa, entende? Então é assim, a gente tem que avaliar essa situação. Logicamente que isso foi sensacionalismo político. Logicamente, está em época de campanha, como eu disse para vocês, é mais do que normal que eles vão fazer um sensacionalismo em cima de todas essas coisas. Isso não há hipótese, não há o que se possa fazer. Isso aí é material de campanha. É vergonhoso, mas é material de campanha. Agora tem uma situação. Até quando nós vamos menosprezar as coisas que têm acontecido com o Marçal devido a talvez esse comportamento exagerado dele? Me surpreende ao Bolsonaro fazer as críticas que ele fez aí no vídeo sobre a forma explosiva dele, sobre a forma de querer derrubar os outros, sendo que o próprio Bolsonaro em 2018 foi uma guerra para ser eleito. E ele foi eleito porque ele dizia exatamente o que o povo queria ouvir. Ele mostrava ser exatamente a pessoa que o povo queria que sentasse na cadeira de presidente. Então, eu penso que nós não podemos olhar com olhos diferentes para a mesma situação. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que ser justos, sim, claro, sempre, mas sem menosprezar o outro, porque não faz parte da nossa família, da nossa companhia política. O que eu vejo dessa maneira é simplesmente que o Bolsonaro, por estar apoiando o Nunes devido ao acordo de Valdemar da Costa Neto, o vice do Ricardo Nunes é uma pessoa indicada por Bolsonaro, que foi a única forma que o Costa Neto conseguiu convencer o Bolsonaro a apoiar o Ricardo Nunes. E mesmo assim o apoio dele é quase que superficial. Infelizmente, a gente vê que o Tarcísio está mais afundado na campanha do Ricardo Nunes. Eu não sei por qual motivo, mas enfim. Infelizmente a gente vê o Tarcísio também fazendo igual o Malafaia. A única coisa que eu não entendi ainda qual é o problema do Malafaia com o Pablo Marçal. Eu não entendi porque ele ataca tanto o Pablo Marçal. Eu não sei se ele quer proteger o Bolsonaro ou se ele vê que o Marçal ali tem um potencial para chegar a presidente do Brasil. Eu não sei se ele enxerga dessa forma e dessa maneira ele quer tentar derrubar o Marçal no início para que isso não cresça. Eu não sei qual é o sentimento do Malafaia. Não sei quais são as intenções dele, mas a impressão que eu tenho, provavelmente é a mesma que você tem, é que ele quer derrubar o Marçal a todo custo e a gente não sabe o porquê, né? A gente fica assim, é uma coisa meio nada a ver. Se o Marçal fosse uma pessoa que fizesse críticas constantes ou tocasse constantemente no nome do Malafaia, faria algum sentido as retaliações, mas não faz sentido porque os ataques sempre partem do Malafaia. Pronto, pegando o gancho aqui, voltando para o Tarcísio tem feito muitas críticas e duras em relação a Pablo Marçal.
E pelo que a gente já sabe, Pablo Marçal teve uma reunião com ele, foi até o Palácio dos Bandeirantes, lá em São Paulo, que é onde vive o Tarcísio, e eles tiveram uma conversa muito boa em que Pablo Marçal fez um pedido a ele. Eu respeito seu ponto de vista, você pode apoiar o candidato que você quiser, não tem problema e tudo mais. A única coisa que eu te peço é, não toque no meu nome. Exatamente porque, durante o período eleitoral, o que as pessoas mais fazem é acusar umas às outras, inventar mentiras, inventar histórias, inflar situações que são pequenas, mas eles fazem todo um sensacionalismo, porque, como eu disse, isso é normal da corrida eleitoral em qualquer lugar do mundo que você vá, sempre tem uma coisinha ou outra que é parecido com isso. Mas pronto. E o que a gente tem visto é que, como o Marçal tem sido muito forte e imponente nos debates, e muito forte nas pesquisas, uma maneira que o Tarcísio encontrou, talvez seja atacando diretamente o Marçal como governador de São Paulo. O único problema é que, para nós, da direita, o Tarcísio está fazendo cagada. Ele está fazendo cagada. Afinal de contas, ele já pode ter um governo com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Ele pode ter um governo, já pode ter alguns acordos e tudo mais. Mas eu não acredito, com base naquilo que eu vejo hoje, divulgado hoje, tanto de mídias de esquerda quanto de mídias de direita, eu ponho isso tudo na balança, trago isso tudo para vocês e mostro para vocês que, mesmo com todos esses pontos positivos e negativos em relação a Pablo Marçal, ele é o melhor candidato à prefeitura de São Paulo. A gente não sabe como vai ser a gestão dele, mas é melhor um tiro no escuro tentar melhorar do que a certeza daquilo que já é um fiasco, já é um fracasso. Pronto, então vamos lá. Eu penso o seguinte, o Tarcísio, inclusive ontem o Marçal gravou participou, né, de uma espécie de sabatina. Foi mais ali uma entrevista, né, com jornalistas e tudo mais, em que ele próprio disse que ele já inventou um apelido para o Tarcísio, de goiabinha, que é verde por fora e vermelho por dentro. Por quê? Porque todos nós sabemos que o Ricardo Nunes é de esquerda. Ele é de esquerda. Inclusive, a vice do Boulos saiu do governo da prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem que estar atento a isso. O Bolsonaro é o Bolsonaro. Ele continua apoiando o Nunes porque ele tem um acordo que ele tem que cumprir. Ele faz parte de um partido e ele tem que cumprir. Agora, o que o Tarcísio está fazendo, essa campanha ferrenha em cima do Pablo Marçal, o que ele está fazendo não está certo, não está sendo bem visto até aos próprios olhos da direita. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui o vídeo que vocês vão assistir agora, do Tarcísio num podcast, e olha só o que ele diz. Porque eu não quero a esquerda. Isso para mim é muito dramático até. Isso para mim é muito sério. O Boulos é o maior risco hoje para São Paulo, na sua opinião, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É andar muitas casas para trás. Ele é incapaz de fazer um bom trabalho de ordem pública. Então tudo que a gente está construindo na cidade vai por água abaixo com ele. O que me surpreendeu nessa campanha foi a aceitação do Nunes na periferia. Mas por quê? A pessoa viu a política pública chegando. Ela viu as obras de contenção de encosta, ela viu as obras de mobilidade, ela viu as obras de contenção de enchente, ela viu as obras de habitação. Eu entreguei casa com o Nunes em Guanás, eu entreguei casa em Cidade Tiradentes, eu entreguei em Heliópolis, a gente está entregando 2.700 unidades agora no Grajaú. É muita coisa, tem muito acerto. E no segundo turno ele ganharia com facilidade do Boulos, né? Facilidade. Pelas pesquisas, pelo que eu vi. Todos os trackings, todas as pesquisas, todas as movimentações. Pois é, pessoal, é como vocês viram aí. Na cabeça do Tarcísio, o Boulos é o problema. Só que não é o que ele demonstra. Como é que eu posso dizer? Não é o que ele demonstra de verdade. Porque se ele tivesse mesmo preocupado com o Boulos, ele não ficaria fazendo críticas nojentas ou críticas tão intensas ao Marçal. Por quê? Numa segunda possibilidade, talvez se o Nunes não subisse se houvesse o segundo turno e o Nunes não alcançasse o segundo turno e efetivamente fosse um segundo turno entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos, o que ia acontecer? Como é que ele vai fazer para reverter esses votos agora? Isso é um problema. Por quê? Porque a campanha de difamação que ele está fazendo em relação ao Pablo Marçal é muito grande. E isso depois tem reflexo. E eu garanto a vocês, se por um acaso houver um segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos e o Boulos ganhar as eleições, isso é culpa do governador de São Paulo. É culpa do Tarcísio. Por quê? Porque nós temos ali, ele está dizendo que o Ricardo Nunes está alinhado com a direita. O Ricardo Nunes está sempre se esquivando e dizendo: não, eu dialogo com todo mundo e não sei o que, isso não é um problema. Ou seja, ele está ali sentado no muro.
Só que, na verdade, ele está sempre do lado da esquerda. Ele captou a direita em acordos políticos para poder angariar os votos dos dois lados e conseguir se eleger de uma forma mais fácil. A gente não é burro e nem doido, a gente consegue ver e entender isso claramente. Só que o grande problema é que se ele faz o Tarcísio sabe que o Pablo Marçal está ali do lado da direita, está defendendo ideais de direita. Se ele demoniza o outro candidato de direita e o candidato dele não avança, nós temos um problema, porque a população vai correr para o colo da esquerda. Esse é que é o grande problema. Ele deveria repensar a forma com que ele está tentando fazer essa campanha. Como o Pablo Marçal bem diz, ele podia ser muito mais justo. E pronto, olha, não vou tocar no nome de fulano, ciclano, a gente vai fazer a nossa campanha e pronto. Se o Pablo Marçal cometeu erros no passado, o Ricardo Nunes também, eles vão ficar relembrando isso, que são aí esses episódios que a gente vê nos debates, que muitas das vezes é lamentável. Mas faz parte das eleições. O povo vai, os candidatos vão trazer os erros dos outros à tona. Até porque, na expectativa de mostrar que eles são melhores e na expectativa de arruinar a imagem do outro para colher os votos desse candidato. Enfim, eu trouxe aqui agora um vídeo que foi publicado ontem para vocês verem agora a postura do Bolsonaro em relação ao Pablo Marçal, para vocês verem aí que tem coisas acontecendo que estão mudando. Porque a gente não sabe, a gente não consegue ver por trás das cortinas, mas a gente não é besta. A gente tem ali aquela visão mais amplificada, mais panorâmica de tudo que está acontecendo e a gente consegue ver como se movem os candidatos. Inclusive, eu acredito que boa parte dessa movimentação recente é devido ao resultado das pesquisas Veritá, que foi a que deu a vitória para o Tarcísio, onde as outras não davam, a que deu a vitória para o Romeu Zema também, onde ninguém dava. E é a mesma pesquisa que está dando Pablo Marçal com 32% de intenções de voto. E isso, se continuar dessa forma, vai dar Pablo Marçal no primeiro turno. Mas vamos ver o que o Bolsonaro disse aí nesse vídeo sobre a situação do Pablo Marçal. Ô, Pablo Marçal, você não é meu inimigo não, tá? Mas eu deixo claro, não tô aí criticando, dando pancada no Pablo Marçal. E eu acho que o cara é um cara inteligente, ninguém vai negar isso aí. Mas você tem que dar uma arrumada ali, pô. Não ser precoce. Ele quer ser presidente, disse que tem me chamado de Deus. Ele disse pra mim, Renato, quando eu conversei com ele, que é mesmo. Tá certo? Ele tem tudo pra inteligência que tem. Ter paciência, né? Não partir pra arranjar inimigos de qualquer lugar. Pode até chegar um dia. Hoje eu vejo ele, muita gente tem uma paixão, né? Aquela paixão de verão. Você apaixonou por ele, a forma de falar, como ele bate na imprensa. Realmente, a imprensa merece, em grande parte, aquelas pessoas já conhecidas, a forma como ele conversa com a imprensa. Isso aí, até eu fico feliz, tá? Quando ele dá uma enquadrada na imprensa. Mas exagera em alguns momentos. E esse exagero, tá? Até vai por descrédito para ele. Ele tem tudo para atingir o objetivo dele. E tá aí, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, o Bolsonaro já mudou um pouco a forma que estava falando sobre ele, porque ele tá vendo que a possibilidade de uma eventual vitória de Pablo Marçal nas eleições da Prefeitura de São Paulo é uma coisa que não se pode negar. Mas eu também, eu sou, como é que eu posso dizer? Eu sou um eleitor, um dos eleitores de Bolsonaro, porque eu acredito em boa parte das coisas que ele diz, eu concordo com boa parte das coisas. Há divergências, há coisas que eu não concordo, mas isso é normal numa democracia e tá tudo bem. Pronto, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? É engraçado ouvir o Bolsonaro falar com ele para dar uma maneirada, alguma coisa do tipo, sendo que ele, mais do que ninguém, foi a pessoa, assim, para a imprensa, para a sociedade, para a esquerda, a mais estúpida de todas durante as eleições, com suas falas catastróficas e destruidoras, com os inúmeros processos que ele recebeu. Então, é assim, hoje a ideia que eu tenho é que o Bolsonaro já tá um pouco mais tranquilo, mais relax, tá, assim, mais político e menos guerreiro. E o Marçal tá entrando agora na política, tá com sangue no olho, é igual o policial quando termina o CFO e vai pra rua. Então é assim, ele tá entrando com sangue no olho, ele vai bater mesmo no pessoal, vai bater de frente, não adianta, ele tá com energia. Então isso é o que faz, talvez, ele se comportar da maneira que ele se comporta na sociedade, ali na frente das câmeras, com os repórteres e tudo mais. Mas uma coisa eu discordo muito forte do Bolsonaro,
que é em relação à paixão de verão que ele disse no vídeo, como vocês viram. Eu acho que isso não é a paixão de verão. Isso é como a onda Bolsonaro quando começou com o capitão. O que acontece? As pessoas começam a ver que o pensamento delas é completamente alinhado àquela pessoa que tanto fala na mídia. Ou seja, elas começam a se sentir representadas por esse político. E para o cidadão de bem, o que o cidadão de bem mais quer é ver a mídia podre apanhar, é ver a esquerda nojenta perder e perder cada vez mais, como saiu uma notícia agora, por acaso ontem à noite, né? Agora ainda está cedo, mas ontem à noite saiu uma notícia do desespero de alguns jornalistas do Nordeste, porque o Nordeste está, quase todas as cidades são tudo prefeitos de direita, vereadores de direita, que estão assumindo. Então isso está se criando um terreno para em 2026 o Bolsonaro retornar à presidência, porque a elegibilidade dele agora é mais palpável do que nunca, e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês um vídeo exatamente sobre isso, explicando um pouco como, em que pé que está esse processo, para que vocês entendam cada vez melhor. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, ative as notificações aí, e compartilhem esse vídeo para manter a galera aí informada sobre em que pé que anda aí a situação do Bolsonaro com o Pablo Marçal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e tchau.